Boa noite a todos, tudo bem? Aqui, doutor Alan Machado Dutra, para mais uma live. Hoje eu tenho uma convidada bem bacana, nutricionista Juliana Rosa, que vai nos falar sobre as medidas que ela considera mais importantes para que possamos controlar o peso durante essa questão de todo mundo home office, em casa, trabalhando, e muitas vezes tem engordado a maioria das pessoas por conta disso, né? Então, a minha convidada vai se apresentar para vocês. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. É um tema que eu tenho acompanhado no consultório no dia a dia, desde o primeiro dia de quarentena. Essa questão devido ao nosso ganho de peso, não só o nosso ganho de peso, mas o ganho de várias outras questões no nosso dia a dia que saem do nosso comum, não é mesmo? Estamos trabalhando em casa, estamos trabalhando junto com a nossa família, tendo mais acesso à geladeira, à cozinha. Muito das vezes, se nos deparamos para fazermos a nossa própria refeição e organizar também a nossa própria família também para isso. E acabou acarretando situações de ansiedade, algumas vezes de estresse, e situações que nos levaram, algumas vezes, a algumas escolhas alimentares que favoreceram o ganho de peso. Nós sabemos que o controle de peso não é só simplesmente falar sobre alimentação, ele é multifatorial. Então, estou muito feliz aqui para poder falar um pouquinho com vocês sobre essa temática, essa nova dinâmica no home office, né, junto com o doutor Alain Dutra. Eu digo que nesses 14 anos de estrada de nutrição, eu pude acompanhar um pouco das transformações não só da sociedade, mas também da nutrição. Cada vez mais nós sabemos que não é só simplesmente prescrever alimento ou como se alimentar, mas organizar toda essa dinâmica da recepção do alimento no nosso organismo e organizar também em relação ao metabolismo para que ele possa, sim, trabalhar a nosso favor. E é um desses pontos que hoje eu vou falar com vocês. Como a gente melhorar o nosso metabolismo, favorecendo assim um melhor controle de peso. Muito bem. Eu posso te pedir um favor para você ficar um pouquinho mais para a sua Ah, esquerda? aqui é. Agora eu vi. Isso, isso. Aí você fica mais centralizada, né? Então, hoje o pessoal está realmente exagerando na alimentação, está comendo quantidades exageradas e sempre optando pelos alimentos mais calóricos, mais ricos em carboidratos refinados. Muita gente está abusando da bebida alcoólica, né? Por conta de estresse, e também por ter talvez mais fácil acesso, né, às bebidas alcoólicas. Então, eu queria que você desse umas dicas para o pessoal a respeito dos alimentos mais comuns do dia a dia, que as pessoas têm hábito de comer, como pão, tapioca, enfim, arroz, cereais. O que que qual é a dica que você dá para as pessoas realmente tentarem controlar esse aporte calórico, especialmente de alimentos que vão estimular a insulina, vão estimular a deposição de gordura nos tecidos, né, da pessoa, e que você, quais são as suas dicas a respeito disso? A nutrição, eu digo que a impressão que me dá é que são vários mitos e verdades. E eu quero trazer aqui algumas verdades para alguns mitos que a gente tem no nosso dia a dia, que às vezes acaba. Sabe aquela relação desapercebida, e na hora quando a gente vai perceber, ou de repente conversando com um profissional, às vezes eu verifico que é tão curioso alguns costumes alimentares que nós colocamos no nosso dia a dia e achamos que é uma alimentação leve, ou algumas vezes prática, e pode não ter esse ganho de peso. Na verdade, tem grande destaque quando nós consumimos alimentos mais refinados. Você já sabe, né, que alimento refinado, sem fibras, ou talvez aquela farinha branca, que a gente pode colocar aí numa massa, num bolo, ou mesmo fazer um pão. Eu acabei de atender uma paciente aqui que nós estamos falando justamente disso, né? Mitos e verdades. Ela falou assim, Ju, se eu comer o arroz no almoço, engorda se eu comer o arroz tradicional do que o integral? Eu falei, bom, depende. Qual a quantidade que você consome?
né? E de acordo com a quantidade que você gasta também, né? E como que está o seu metabolismo? Estava atendendo uma paciente aqui que ela é atleta, tem um alto índice de massa muscular, então há uma necessidade importante da reposição de carboidratos. E uma vez que nós estamos com alguma preocupação de saúde, a gente precisa alinhar e ver qual é o nosso objetivo junto com a prescrição ou a orientação da alimentação. Então, eu preciso pensarmos que talvez algo que eu estou te falando, será que faz parte da sua rotina? Ou, de repente, algumas questões a gente precisa ajustar para o seu objetivo. Tá? Então, um dos pontos que eu gostaria de falar, assim, é mito ou verdade, né? Que um alimento integral e um alimento tradicional ele tem a mesma caloria. Posso te dizer que um alimento integral ele pode ter até mais calorias do que o próprio alimento, digamos, refinado, por exemplo, aí um arroz comum tradicional. Porque junto com a fibra a gente tem aí algumas calorias, mas essas calorias elas não são absorvidas devido à fibra ela não ser digerida pelo nosso corpo. Aí você me fala, mas então, Ju, por que seria interessante? Por que todo mundo fala que uma alimentação rica em fibras? Porque as fibras, além de carrearem uma boa quantidade de vitaminas, como complexo B, vários nutrientes e minerais, as fibras elas estão intimamente ligadas para a nossa imunidade, para o melhor funcionamento do nosso corpo. E vou te dizer várias estratégias aí. Uma, o consumo de alimentos integrais, que são fontes de fibra, além de eles te trazerem uma maior saciedade, a gente está falando sobre controle de peso, isso é interessante. Eles trazem rico de vitaminas, como eu disse para vocês, complexo B, vitaminas e minerais, e que melhoram o nosso metabolismo para que ele ande mais rápido. E também essas fibras, elas podem trazer muito benefício que a gente fala para a nossa flora intestinal. Quer dizer, antigamente era conhecido como as bactérias que povoam o nosso intestino. Agora nós falamos sobre probióticos, ou o nosso microbioma. Então, imagine, eu vou colocar aqui esse nomezinho diferente, mas eu acredito que logo em breve vocês vão ouvir muito, porque está no auge da nutrição estudar sobre como nós podemos melhorar o nosso metabolismo através das boas escolhas alimentares. Então, imagine que um alimento fonte de fibra, ele pode ser nutriente para as bactérias do nosso intestino e elas podem te ajudar a emagrecer. Olha, outro ponto que eu estou comentando aqui. Então, imagine que, por exemplo, vamos dar um destaque aqui, as fibras do cereal da aveia. E tem um nome, essa fibra da aveia, que se chama beta-glucana. Altamente nutritiva para o nosso organismo. É uma fibra muito boa, que ela traz aí vários benefícios, mas entre elas a boa nutrição das bactérias do nosso intestino e que fazem uma barreira para entrada ou saída de elementos. Você sabe que não só no suor, mas também no nosso intestino, a gente elimina o que o nosso corpo não precisa mais. Mas também ele absorve os nutrientes que é de acordo com o que nós temos a maior necessidade. Umas aspas aqui. Quando a gente fala que a gestante, ela fica... Alguém hoje ouviu falar que a gestante fica com o intestino um pouquinho mais preso a partir do terceiro, quarto, quinto mês, ou que alguma pessoa fale assim, a mulher ela deve comer por dois. Não, para vocês terem uma ideia, o quanto o nosso corpo é inteligente, o nosso intestino ele trabalha 2 vezes para ele absorver 2 vezes mais, só para nutrir o corpo da mulher e o corpo da criança. Por isso que é muito comum a gestante, depois as mulheres, até pós a gestação, ainda ter um intestino preso, que está muito relacionado com essa relação do intestino, ele melhorar ainda mais, ele aumentar o seu trabalho e a gente consumindo os mesmos alimentos. Então, espero que esse exemplo tenha feito sentido para você, porque realmente o nosso corpo ele pode ser trabalhado, ele pode ser domesticado, digamos assim, de uma forma que você pode ter ele
com mais saúde e você ter uma alimentação saudável e te favorecer você controlar o seu peso, não só pelo controle de calorias. É bem verdade que quando a gente fala no emagrecimento, é realmente uma diminuição de calorias ou você gasta mais. Na verdade, o emagrecimento ocorre basicamente pelo controle alimentar. Até mesmo algumas pessoas me falam, nossa, Ju, mas fazer atividade física emagrece, né? Negativo. Ela pode te ajudar em várias questões do seu metabolismo, pode te ajudar no gasto, mas o que realmente vai fazer com que você tenha um melhor controle da sua alimentação é através da alimentação, do controle calórico, e você fazer o seu metabolismo ele andar a seu favor. Então, hoje aqui quero falar um pouquinho dessa parte do intestino, mas a gente tem outras estratégias que a gente pode modular o nosso corpo e ele fazer o nosso metabolismo a nosso favor, assim ajudando no controle de peso. Inclusive, doutor, ontem eu baixei o seu e-book falando sobre a saúde intestinal, eu não consegui ler tudo. E só queria te agradecer, parabéns pelos ótimos conteúdos que tem compartilhado aqui. Eu tenho certeza que eu estou aqui compartilhando um pouco de conhecimento, mas eu aprendo muito com você. Então, aí eu compartilho aí essa pergunta com o doutor. O que você tem visto no dia a dia no consultório que pode verificar alguma melhora ou algo que não está sendo muito assistido, muito olhado com uma certa calma para que a gente tenha realmente esse controle de peso? Muito bem, muito obrigado pelas suas palavras gentis, né? A gente tenta fazer o melhor aí, conteúdo de qualidade para as pessoas que estão precisando. Então, a respeito da minha pergunta, também que eu vou tecer alguns comentários, você falou muito bem do caso do atleta. O atleta é um caso muito específico, né? A pessoa que tem um alto rendimento, que tem uma prática esportiva muito frequente, ela vai gastar muito em repouso e vai gastar muito também durante a atividade física. A gente sabe que quando a pessoa ganha massa muscular, o tecido muscular é muito demandante do ponto de vista metabólico. Então, quanto mais gramas de músculo você tem, geralmente você mais gasta em repouso. Então, por isso que é tão importante para homens e mulheres, e eu escuto isso muito de mulheres que falam assim, doutor, mas eu não quero ficar fortuda, eu não quero ficar cheio de músculos, isso o quê. A coisa mais difícil é a mulher ficar musculosa demais. Ela precisa fazer muito esforço, tomar muita coisa diferente, não só fazer atividade física como treinar e comer e usar vários produtos aí que não precisamos entrar em detalhes aqui para ficar realmente aquele corpo exagerado, né? Mas a massa muscular na mulher é fundamental para que ela gaste em repouso, para ter a taxa metabólica basal que seja boa o suficiente para que não tenha aquela situação de qualquer caloriazinha a mais que ela ingerir vai resultar em quilos a mais e gordura a mais, né? Então, a gente tem situações aí de bodybuilders e fisiculturistas que ingerem 6.000 calorias por dia, 8.000 calorias por dia, e a pessoa tem uma gordura corporal de 8%, 10%. Mas esse é um caso muito específico de pessoas que têm muita massa muscular e realmente vira uma fornalha, né? Queima muito em repouso. Para o cidadão comum que faz pouca atividade física, né? É muito frequente qualquer aumento de consumo aí de carboidrato refinado, de açúcar, de doce, vai gerar aumento de gordura corporal. Vai gerar uma resistência insulínica, vai gerar, então, inflamação crônica. Então, é muito importante que a pessoa que está em casa, que está muitas vezes isolada e que não está fazendo atividade física, porque abre e fecha a academia, já aconteceu 2 vezes de abrir e fechar a academia, e a pessoa não se sente motivada, seja por medo do Covid, ou seja, por conta dessa situação de abre e fecha, acaba não indo, não frequentando a academia, e então começa a ingerir mais ainda produtos refinados, base de farinha, né, base de massa, biscoito, bolo, torta, pizza, macarrão, e ingerindo mais bebida alcoólica, que também é mais caloria, e a pessoa vai acumulando tecido gorduroso, né? Somado a isso, com hábitos de sono ruim, a pessoa dormindo mal, porque está estressada com a pandemia. Soma isso, a pessoa começa a ficar também não se preocupando com as técnicas de relaxamento, de meditação, de mindfulness. E isso, o microbioma intestinal começa a alterar da pessoa, né, como você estava comentando, né? Então, ela começa a desenvolver
bactérias no intestino que vão ter predileção pelo carboidrato refinado, pelo açúcar, que vão gerar mais energia ainda, porque a gente sabe que 10% da energia que a gente consome no dia a dia vem das bactérias, que estão metabolizando todo o alimento que cai no intestino. Então, a desbiose intestinal realmente é um assunto muito importante que está diretamente ligado à obesidade. Tem experimentos aí antigos com ratinhos, né? Não tão antigos, de alguns anos atrás, que eles trocaram a flora bacteriana do rato gordo pela flora bacteriana do rato magro, e sem mexer muito na dieta, e o rato que era magro ficou gordo e vice-versa, né? Então, a gente prova com isso que o microbioma intestinal tem uma relação direta com o peso corporal. Então, para a pessoa comum, que não é atleta, que não tem uma atividade física muito intensa, é muito importante que ela observe uma dieta low carb e que tente fazer pelo menos exercício dentro de casa. Se não puder fazer exercício fora de casa, tem medo de se expor, cada um tem uma tolerância esse medo da pandemia, tem gente que não quer nem sair, nem andar fora de casa, né, ao ar livre. Você não está em nenhum lugar com um monte de gente, não está em aglomerações, mas mesmo assim muitas pessoas têm medo de contrair a doença. Então acaba ficando dentro de casa. Então, nesses casos, precisa você fazer um programa aeróbico, né, dentro de casa. Abre um canal do YouTube de pessoas que ensinam a fazer exercícios com toalha, exercícios, né, com itens domésticos de fácil acesso, fazer uma aula de pilates, tem muitos professores dando aula de pilates online, e é verdade que você não consegue compensar, como você falou, Juliana, você não consegue compensar a dieta ruim com atividade física. Você tem que fazer muita atividade física, desproporcionalmente, para poder compensar erros alimentares. Então, isso pode funcionar até num atleta, numa pessoa que treina 6, 8 horas por dia. Mas para uma pessoa comum, não é 1 hora de academia, não são 2 horas de academia, mesmo que faça quase todo dia, que vai compensar uma dieta errada. Então, precisa fazer realmente 80% é dieta e 20% é atividade física. Então, a não ser em casos muito específicos, como eu falei, do bodybuilder, do fisiculturista, mas aí entra outras questões hormonais, né? As pessoas, para chegar naquela massa muscular enorme, precisam... Demora muito, além de demorar, usa muito também anabolizante para chegar naquele ponto, né? Então, são situações bem específicas que a gente não pode generalizar para 99% da população. Né? Quer fazer alguma consideração? Quero sim. E falando sobre até o organismo, né? A gente colocando o organismo do atleta, de uma pessoa comum. Quando nós temos uma maior densidade de massa muscular através do exercício, ou até mesmo que eu falo, né? A partir dos 25 anos, nós estamos perdendo a massa muscular muito pouco, mas a gente já começa o processo de envelhecimento. Um ponto até que essa semana eu compartilhei na minha página no Instagram, e que a gente não tem muitos parâmetros para poder diagnosticar o quanto tempo, a partir de que data exata a gente começa a perder massa muscular. Mas nós temos um detalhe. A partir dos 25 anos, tem muitos estudos demonstrando que nós perdemos a produção de colágeno 1% ao ano. E nós sabemos que o colágeno é proteína, e proteína é músculo. Então, nós podemos ter aí um olhar que a partir dos 25 anos a gente está perdendo massa muscular, só que a gente começa a observar detalhes até relacionados à estética, detalhes no rosto, corpo, enfim, a partir dos 30, 35 anos, aí quando a gente se depara no momento para se cuidar, ou de repente repor, ou conseguir conquistar o que foi perdido. E por que eu quero dizer isso? Porque quando nós estamos falando sobre massa muscular, vai diretamente com o nosso gasto de energia basal. E o que seria isso? Imagine que nós temos uma energia gasta que você fica sem fazer atividade alguma, só apenas aquela necessidade de você manter o corpo vivo, fazendo a digestão, raciocínio, fazendo todas as trocas metabólicas. Nós temos um gasto energético basal. E isso é também determinado pelo percentual de massa muscular, idade, né, sexo, feminino, masculino. É bem verdade que nós já nascemos com uma massa muscular muito baixa do que os homens, não é tão, mas digamos assim, faz
um destaque de que muitas vezes eu vejo no consultório a média das mulheres, né, uma média de calorimetria basal em torno de 1.200, 1.300, os homens já começam a 1.500, 1.600. Isso num corpo, num organismo, uma pessoa comum, que faz atividade física leve, só cotidiana, de manutenção, mas não faz exatamente focado em ganho de massa muscular. A gente sabe, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, que pelo menos 150 minutos de atividade física nós precisamos fazer ao longo aí da semana, né? Ou pode ser 30 minutos todos os dias. Mas isso só para nos manter ativo. É, digamos, um parâmetro bom, mas não é um parâmetro ótimo. Que o ideal é que a gente faça atividade mais intensa, moderada, intensa, para que exercícios também resistidos favoreçam esse ganho de massa muscular. Tem um parâmetro importante em relação ao controle de peso que aumenta essa caloria basal, e também ao longo da idade nós tenhamos também uma reserva de massa muscular e que nos vai nos ajudar não só a manter o peso, mas manter as nossas atividades diárias de um corpo efetivamente ativo. Porque a partir do momento que a gente vai acarreando, né, a nossa idade, nós vamos chegando à idade senil, tanto as mulheres na menopausa, quanto os homens na andropausa, a gente há essa necessidade de ter um corpo ativo. E quanto melhor nós nos mantermos bem, e também isso também nós podemos pensar da relação não só do controle de peso, mas da massa muscular, é importante. E dizer também que tudo o que nós podemos fazer durante o dia não só nos alimentarmos bem, cuidarmos do nosso estresse, da nossa ansiedade, ter um sono reparador, mas é importante, um dos pontos que foram pegos bem diretamente nessa quarentena, que foi sobre a nossa rotina. Nós ganhamos uma nova rotina e essa rotina ainda não se estabeleceu, porque muitas vezes nós estamos junto da família, cada um tem uma rotina e ainda às vezes ainda está se ajustando, ou mesmo nós temos situações pontuais do nosso trabalho que nos favorece a gente ainda não ter uma questão de ter um horário regular. Eu digo isso como profissional da saúde. Eu atendo geralmente pessoas no período da manhã, no horário do almoço, às vezes muito tarde, porque algumas pessoas trabalham durante o dia. Então, a gente pode organizar a nossa rotina para que ela saia o mais natural possível, o mais regular possível. E isso precisa se pensar também em questão de horário. Da mesma forma que nós temos horário para começar o nosso trabalho e para terminar, que é o ideal, né? Eu não tenho visto isso. Muitas vezes a gente tem horário para começar, a gente não tem horário para terminar o nosso trabalho. Isso acaba impactando diretamente sobre a nossa alimentação, sobre os nossos hábitos de vida. E é importante, sim, nós temos nosso período de descanso e que nós podemos ter esse autocuidado, para que nós possamos, no nosso próximo dia, ter uma paz e com uma melhor regularidade, cuidarmos das atividades, inclusive a atividade da alimentação, de você ter um tempo para organizar o que você vai se alimentar. Depois, num dia de folga, o que você vai comprar, o que você vai organizar para fazer as preparações. Então, é fato que nós não podemos negligenciar também que precisamos ter um tempo para nos olharmos e olharmos a nossa saúde. Até mesmo também fazer recapitular, né, ou fazer uma avaliação se está bem, o que pode ser melhorado. Porque ao longo da idade, dos anos, se não olharmos para nós, podemos nos deparar, como algumas vezes eu observo no consultório, o paciente chegando com os exames todo alterado, ele não sabe o porquê. Ou, de repente, houve alguma questão de saúde e depois você perceber que foi deixado de lado. Aqui no Brasil não é de costume a gente se preocupar com prevenção, com planejamento em saúde. A gente tende muito historicamente, tenho visto sobre a relação da medicação, do tratamento, e que a prevenção acabou se colocando como o segundo passo. Talvez em algum momento que
conhecemos alguma questão de saúde que não está bem, então vai cuidar para prevenção para não chegar a piorar. Não, a gente pode cuidar antes mesmo do que a doença se instale. Uma vez que a doença se instala, a gente precisa trabalhar essa questão interna nossa e principalmente quanto a tratamento. Daí a gente precisa tratar essa doença, ou quer seja essa situação, ao longo da vida. Então, imagine que você se conhece, você nasce um organismo saudável, sem diabetes, sem colesterol, sem doenças, sem obesidade. E nós vamos, ao longo dos dias, e ao longo do passo do envelhecimento natural, nós precisamos de mais tempo também para fazer essa manutenção. E essa manutenção, às vezes, é um ponto aqui, um ponto lá, que isso determina uma melhor qualidade de vida. São situações básicas, mas podem fazer um grande resultado na sua alimentação. Quer um exemplo aqui? Não sei se eu estou falando muito, doutor, se quiser, me corta aqui, que a gente vai aqui imaginando aqui algumas ideias. Mas imagine, eu vou dar um exemplo muito prático do que eu faço todo dia e o que está acontecendo hoje, agora, nesse exato momento. Eu me planejei aqui para realizar essa live com você e eu, morando onde eu moro, vim até aqui a região do Morumbi. Chegou às 5 horas da tarde, parece que todos os carros se uniram e ficaram todos na rua. Conclusão, eu me senti ilhada, uma situação totalmente diferente, igual a questão da quarentena da pandemia. Eu tive que ter novas estratégias, de alguma forma isso possa ter me gerado alguma ansiedade, algum estresse, mas sempre a gente pode olhar com um olhar positivo. Como a gente pode melhorar isso? E olha só, uma das questões até que eu comentei um pouco antes de entrar na live do doutor, que eu iria resolver de alguma forma, da melhor forma possível. Hoje eu não estou falando com você através da minha casa, eu estou através de outro local. Imagine que é um local que eu conheço, é da minha família, mas eu não imaginava fazer uma visita tão breve. Então você imagine que toda e qualquer situação, a gente vai administrar algumas vezes de uma forma nova, de uma forma não 100%, mas a gente precisa também entender que quando a gente deseja realmente fazer da melhor forma possível, a gente consegue encontrar uma solução. Quer seja buscando um profissional, quer seja pensando com você, consigo, qual é a estratégia que você vai iniciar para você fazer as mudanças e você realmente concretizar o que você se planejou. Mas saiba, 100% do que você planejou, você não vai realizar 100%. Se você já souber disso, se você já perceber do seu dia a dia, que por mais que nós planejamos 24 horas do nosso dia, ele não vai ser do modo 100% do que a gente se planeja, e mesmo assim, tá tudo bem. Chega um próximo dia, a gente faz novamente, e você vai replicando isso, até você perceber como andar de bicicleta. E isso fica muito mais rápido, muito mais ágil e os resultados vêm. E isso eu digo também nos nossos hábitos na saúde, na alimentação. Não é de um dia para o outro que a gente aprende, mas de um passo de cada vez, na hora quando você vai ver, você se torna uma pessoa mais independente. Você tem mais energia, você sabe organizar melhor e se autocuidar. Principalmente quando entramos na maioridade, né, nós ganhamos aí algumas atividades de estudo, trabalho, isso nos favorece a menos tempo. E esse tempo fica muito contadinho, então ele precisa ser utilizado com a melhor qualidade possível. É através disso que a gente busca informação de um local e que muitas vezes a gente precisaria ler livros, ou pensando positivamente, que de repente livros ou informações que talvez nos coloquem no rumo certo, mas nem sempre falam de acordo com a nossa rotina, de acordo com a nossa necessidade. Por isso, sim, que você também buscar ajuda profissional, de um profissional que possa te ajudar e que possa conhecer a sua história e te ouvir com uma qualidade que você merece. E assim você consegue ter estratégias que vão ser ajustadas à sua rotina. A sua rotina.
Independente se você é gêmeo, gêmea, independente se você tem uma pessoa que tem quase 100% a mesma rotina que você. Não tem. É igual o nosso organismo. São organismos totalmente diferentes, são rotinas totalmente diferentes. E para isso, nós merecemos também ter uma orientação personalizada e estratégias individuais. Igual algumas dessas estratégias que eu acabei de compartilhar com você, possa ser que faça sentido. Algumas, para algumas outras pessoas aqui, vão fazer sentido, e tudo bem. São estratégias que vão ser colocadas de acordo com a sua necessidade. Mas pense sobre isso. Cuidado com a alimentação, cuidado com o estresse, um bom sono e algumas outras estratégias que a gente vai falar ainda aqui nesta live. Eu vou aproveitar para a gente responder já algumas perguntas dos internautas, né, que podem ser problemas de várias outras pessoas aqui. Sim. Antes de tudo, eu queria dar boa noite a todos que se manifestaram, ao Regis, a Célia Braga, a Maria Martins, ao Laudenir, ao Moacir, a Rita, o Antônio Zanotin, a Bárbara Helena, o Moacir novamente. E tem umas perguntas aqui que eu vou responder juntamente com você, Juliana. Uhum. A Bárbara, por exemplo, está perguntando sobre arroz, ela tem dúvidas sobre o melhor arroz. Ela está falando do YouTube, nós estamos transmitindo simultaneamente no YouTube, Facebook e Instagram. Então, você tem algumas coisas para falar sobre o melhor arroz? A dúvida da Bárbara Helena? Tem. Bárbara, não sei se você esteve bem no comecinho da nossa live aqui, mas eu falei um exemplo sobre uma paciente que eu acabei de atender, uma atleta aqui, e que ela estava com essa dúvida sobre o arroz. Quando a gente coloca qualquer cereal, e o arroz, ele é um cereal, né, a gente pode colocar isso como exemplo de vários outros alimentos, como farinhas, outros tipos de cereais. O alimento integral, além de ele ter fibras que vão te trazer vários benefícios para a saúde, ele também está junto dele, dessa composição, essa estrutura alimentar, vários nutrientes que podem melhorar o seu metabolismo, esse metabolismo mais rápido, melhorar a sua imunidade. Então, portanto, um momento tão importante como o nosso, então, busque sempre alimentos mais integrais. E sobre o arroz, pense assim, será que a quantidade que você está consumindo faz sentido, está de acordo com a sua necessidade orgânica? Será que essa quantidade que você consome está te favorecendo para uma manutenção do peso ou está além da sua necessidade? Pense sobre isso, de repente você passar uma avaliação nutricional e poder conhecer não só este ponto, mas outros que pode estar favorecendo. Vou fazer só umas pequenas observações. Primeiro, que você falou é verdade, o arroz integral e o arroz branco tem uma diferença muito pequena de índice glicêmico, né? Então, a grande diferença dos dois é realmente nutrientes, né? O arroz integral vai ter bem mais nutrientes do que o arroz branco. Então, não adianta usar o arroz integral como substituto do branco só por conta das calorias, ou isso não vai fazer muita diferença. Mas o arroz selvagem, que não é tão comum, não é tão frequente, o arroz negro, o arroz vermelho, é um pouquinho diferente, né? Porque ele tem tem aquela casca do arroz vermelho, do arroz negro, né? E acaba tendo um metabolismo mais lento, né? Um índice glicêmico menor, não é, Juliana? Sim, e eu particularmente, como nutricionista, eu amo as cores. Então, o prato colorido é um prato saudável. Então, se você buscou igual o arroz vermelho, que ele é extremamente aromático, o selvagem, que ele é um pouquinho mais fininho, comprido, eles têm uma maior quantidade de fibras. A quantidade de nutrientes está muito relacionada também com a coloração, né? Então, alguns você pode ter mais minerais ou mais vitaminas, mas pense assim, o alimento já sendo integral é um grande passo para você estar se alimentando de uma forma saudável. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Moacir Afonso também. Doutor, faço hormonioterapia de 3 em 3 meses, estou engordando muito. E aí, o que faço? Moacir, sem conhecer o seu caso, eu não vou conseguir te responder com muitos detalhes, mas uma dica que eu vou te dar. Provavelmente está tomando uma dose, supondo que seja testosterona, essa hormonioterapia, tá? Já que você é homem. Então, pode ser que você esteja aromatizando, tá? Para estradiol, e esse estradiol está contribuindo para você estar engordando, tá? Pode ser que a dose dessa testosterona tem que ser ajustada. Eu não gosto de fazer de 3 em 3 meses. Provavelmente você está usando um destilato de testosterona, que é o Nebido,
e esse que é o que se usa de 3 em 3 meses, eu particularmente gosto de usar testosterona injetável semanal, tá? Eu não uso muito um destilato de testosterona, tá? Então tem que fazer alguns ajustes aí, talvez usar um inibidor de aromatase, aí sem esses detalhes eu não poderia te dar mais informações. A Elza está fazendo um comentário aqui que ela adora a farelo de aveia, né? Farelo de aveia também é muito nutritivo, né, Juliana? Muito. O farelo de aveia tem uma fibra chamada beta-glucana, que é nutriente principal das nossas bactérias do nosso intestino. E é uma ótima barreira, né, ao nosso intestino, tanto para a gente eliminar o que precisa ou para absorver o que realmente o nosso corpo ele necessita. Nossa, tem vários benefícios. Ainda mais que a aveia tem silício orgânico, que é um dos nutrientes que está nessa matriz celular, faz muito bem para a matriz do nosso colágeno, e que não só a saúde da nossa pele externa, mas a pele do nosso intestino, né? Hoje é o dia dele, de eu falar sobre ele. Ele é muito maior do que a nossa pele externa, muito devido a essa função metabólica de absorção e de metabolismo no nosso corpo. Só benefícios. A Lucimara está nos acompanhando pelo Facebook. Boa noite, Lucimara, e está fazendo perguntas a respeito de pacientes bariátricos. Você teria algumas observações para fazer a respeito dessa população específica que está em casa e talvez tenha mais dificuldade ainda do que a população em geral para manter o peso? Tenho. Na verdade, teoricamente, deveria ser o contrário, deveria ser um facilitador para o controle de peso. Uma vez que a cirurgia, ela tem a retirada orgânica, né, de uma parte do estômago e do intestino. Não sei se foi o seu caso, que é a cirurgia bypass, ou conhecida Y de Roux, enfim. Só que é muito relatado, e muito no meu dia a dia eu tenho acompanhado as pacientes que após 2 ou 3 anos têm começado a retomar o peso, e tem que se tomar um certo cuidado e continuar o acompanhamento. Se você não faz, faça o acompanhamento nutricional e com médico também, para avaliar como está o seu metabolismo. Porque tem um ponto bem importante. Uma vez que é diminuído esse tamanho do estômago ativo, né? Esse estômago que começa a partir da cirurgia, apenas ele armazenava 50 ml, ele fica em torno de 200 ml, ele é como se fosse até uma bexiga. O nosso corpo ele se dilata, o estômago ele pode se dilatar. E, na verdade, você pode ter também uma relação de dificuldades de absorção de vários nutrientes. Então, metabolicamente, isso te dificulta, você tem um metabolismo melhor, mais rápido, mas isso pode ser, sim, cuidado através de estratégias de que, sabe quando a gente tem poucas opções, então a gente vai utilizar as melhores opções? Então, por isso que cada caso é um caso. Então, assim, a cirurgia bariátrica, teoricamente, ela poderia estar te colocando como ponto positivo. Aí, alguma questão da sua alimentação está faltando você conhecer algo que está fazendo mais ou menos para realmente você ter o seu resultado e o controle de peso. Tá bom? O que acontece também é que a pessoa que fez cirurgia bariátrica, se você analisa ela 3, 4 anos depois da cirurgia, em geral ela perdeu 40, 50 quilos, às vezes 60 quilos, né? Agora, quando você vê um bariátrico 8 anos depois, o que aconteceu? Ela, mesmo tendo feito bypass, tendo tirado uma parte do estômago, muitas vezes aquele coto gástrico deu tempo dele dilatar e muitas vezes a pessoa não tratou a compulsão alimentar dela. Então, isso depende muito da fase que ela está depois da cirurgia bariátrica. Eu conheço muitos pacientes que fizeram bariátrica e voltaram a engordar. Eu diria aí que, se fosse chutar um número, acho que 40% dos pacientes que fazem bariátrica, pelo menos uns 8 anos depois da cirurgia, voltam a ficar obesos. Então, isso é uma coisa complicada por conta da questão da compulsão alimentar, que muitas vezes esses pacientes não são tratados a respeito disso antes de fazer a cirurgia. Olha só esse comentário aqui. Boa noite, Animari, está falando de Santa Catarina. Vamos responder aqui uma pergunta do Instagram. O pessoal do Instagram, boa noite também. Boa noite, Rose, Auri Honorato, Maria Assunção. A Rosemary está fazendo um comentário aqui. O meu organismo até os 45 também era acelerado. Depois dos 50, percebo que é muito mais difícil emagrecer. Isso porque você provavelmente está na perimenopausa, está no climatério, e realmente essa fase da vida da mulher é muito injusta com a mulher, ela começa a engordar, né?
é bem mais difícil de manter peso depois do climatério. Algumas palavras, Juliana? Sim, doutor, imagine, eu esqueci o nome dela, me fala, por favor, o nome O nome dela. dela é Rosemeire. Rosimeire, boa noite, ótima pergunta. Saiba que daqui 20 ou 30 anos, praticamente metade da população será idosa, idosos, e nós precisamos pensar que o nosso corpo ele tem uma fase útil, né? E nós mulheres, como questão de gestação, nós temos, né, a relação fértil até mais ou menos 40, 45, 50 anos. A partir disso, o nosso corpo ele nos dá essa folga. Só que ele ajusta isso e, inclusive, acaba ajustando alguns hormônios. E hormônios que nos privilegiam de várias doenças e também da manutenção da massa muscular. Então, é muito comum nessa fase, a gente tem a diminuição de hormônios, né, como a progesterona, entre outros, que faz essa manutenção da massa muscular. E é importante dizer que nesse período nós paramos de produzir pelo menos uma média de 20 a 30% de colágeno, mais um detalhe que eu comentei bem no começo da nossa live, né? E que pode a gente destacar que também colágeno, como sendo uma proteína, é um parâmetro para a gente saber sobre perda de massa muscular. Deixa eu até ficar aqui mais no meio aqui. E imagine que se você já sabe que você está entrando na menopausa, é importante hoje você tratar os seus sinais, a nutrição, ela tratar pontualmente cada sinais, estou tendo fogachos, estou tendo dor de cabeça, estou tendo ansiedade, o aumento do apetite, estou ganhando mais gordura abdominal, apesar de perceber que minhas pernas, meus braços estão ficando mais finos, é muito comum, tem todo um histórico sobre essa questão. O que eu te digo, né? Cuidar de cada um dos sinais, ter um acompanhamento profissional e, principalmente, ganhar massa muscular, porque esse ganho de massa muscular também é altamente metabólico, assim, altamente positivo metabolicamente para você. Não só porque o músculo vai te trazer melhor segurança, quanto, se a gente pode pensar, até mesmo andar, mas uma melhor harmonia corporal e ajuda muito em relação ao nosso metabolismo, melhora até em relação ao funcionamento intestinal, controle de hormônios do bem-estar, favorece a melhor produção de hormônios do bem-estar, diretamente ligando com as nossas escolhas alimentares, tá? Então, imagine que essa questão hormonal tem que ser tratada, né, junto com o doutor, junto com a medicina, e a questão alimentar, do que você está sentindo, até mesmo de alguns sinais, pode ser melhor modulada através dos alimentos, tá? Um dos alimentos que eu gosto muito de indicar para as mulheres que estão passando por esse fogacho, nós temos alguns chás, alguns fitoquímicos, mas eu gosto muito de indicar a amora, né? É muito conhecido sobre o chá de amora, tem fito-hormônios, enfim, mas na verdade não é só o chá de amora, mas a própria amora, porque nós temos um fator nesse momento que a mulher se sente mais cansada, às vezes se sente mais apagada até, e com essa ansiedade, querendo fazer muita coisa, e talvez tendo até energia em horários irregulares, ou até insônia mesmo, e ajuda a controlar principalmente questão de energia e promoção da sua saúde. Frutas vermelhas, maior colorido, fazendo com que o seu intestino funcione legal, verificando a sua necessidade de colágeno ou outras substâncias que podem estar faltando, ou uma necessidade maior devido ao momento que você está passando, tá bom? Tem dois comentários interessantes aqui, um do Instagram e o outro aqui do YouTube. Primeiro eu vou ler no Instagram. Comentário do acho que é Cadorlini. Ele está até respondendo a um outro internauta aqui, o Márcio. Bem isso, acredito que seja uma somatória mesmo. Sempre fiz muito exercício, cuidei muito da minha alimentação e hoje, com 50 anos, tenho muita massa muscular. É isso que a gente estava falando. A pessoa cuidou, criou massa muscular e dessa maneira ela consegue hoje ter uma velhice com mais facilidade, assim, acumulando menos gordura. E outro comentário aqui da Vanilce no YouTube,
ela tirou trigo, leite, açúcar, alimentos industrializados há 10 meses e perdeu 50 quilos, porém perdeu muita massa muscular. O que deve ter acontecido? Você cuidou realmente de reduzir o carboidrato, mas esqueceu de cuidar com a atividade física para manter essa massa muscular, né? Então seria interessante você fazer agora pilates ou musculação, outro tipo de exercício de força, de resistência, para poder voltar a ganhar essa massa muscular, certo? Vou só comentar sobre isso, doutor, que faz muita ligação do que uma outra pergunta aqui sobre a cirurgia bariátrica, né? Todo qualquer emagrecimento que ocorre muito rápido, da mesma forma do que a pandemia que a gente descobriu e a gente começou a se organizar, às vezes no início acaba tendo aqueles ajustes, o corpo ele demora para fazer esses ajustes. Então, na dúvida, na falta de glicose, de carboidrato, ele utiliza do próximo substrato. O que tem disponível se não tem carboidrato? Ele tem dois tipos. Ele tem a gordura e ele tem a massa muscular. Só que a gordura é uma das últimas a ser mobilizada. O nosso corpo utiliza a gordura como reserva. É como se a gente estivesse colocando um monte de roupas de frio no nosso armário. Primeiro a gente vai utilizar a roupa da cama, a nossa roupa, enfim. Então, nós temos várias estratégias antes para chegar até a gordura. E nesse meio de caminho, a gente acaba utilizando a massa muscular. Então, o emagrecimento rápido, eu digo rápido, um parâmetro de homens acima de 5 quilos, mulheres acima de 3 a 5 quilos, há uma grande tendência a você estar perdendo massa muscular. E eu digo que quem faz cirurgia bariátrica, boa parte desse peso não é só de gordura. Tem uma grande massa muscular que é perdida e não é reposta, porque não se tem isso muitas vezes nos protocolos. Então, por isso é importante você acompanhar toda a equipe multidisciplinar, porque cada uma das peças, cada um que eu digo dos profissionais, tem uma parte dessa colcha de retalhos para melhor te orientar. Uma vez que você emagreceu 50 quilos, parabéns, de verdade. Eu tenho certeza que muitas mudanças você fez, você foi dedicado, mas que isso também faltou você avaliar, ajustar esses alimentos ao longo do dia para que houvesse uma perda de massa muscular menor, tá? E é possível, sim, emagrecer e manter a massa muscular? Sim. Nós temos uma janela de oportunidades de alguns horários e de momentos que a gente precisa ter uma leve ajuste, não só de macronutrientes, mas também de micronutrientes para fazer essa manutenção. E é possível você agora ganhar essa massa muscular ou pelo menos melhorar até a questão de força, tudo através de estratégias alimentares e, por que não, fazendo atividade física. Converse também com o personal. E isso vai te ajudar muito. O Euler fez um comentário aqui de que ele perdeu 20 quilos por conta de não estar treinando, né? Isso aí tem uma genética que é do tipo de emagrecer com facilidade. Então, ele parou de treinar na pandemia e acabou perdendo 20 quilos em vez de ganhar quilo, né? Por causa da falta de treino. Então, por isso que é tão importante você usar as duas estratégias em conjunto, né? Alimentação e atividade física, inclusive para você não perder peso, perdendo massa muscular. Porque se você faz atividade física, você vai estimular o músculo e aí você não vai ter essa perda muscular que a outra comentou aqui para nós, né? Tem uma pergunta aqui no Instagram da Lunaturopata. O que você acha do uso da triodotironina junto com a levotiroxina para quem tem hipotiroidismo? E o uso de Lugol de uso contínuo indica como muitos profissionais? Então, em relação ao Lugol, eu tenho um pouquinho de cuidado com o Lugol. Eu acho que o Lugol é uma estratégia bem interessante para quem tem intoxicação com metais tóxicos, também tem ação anti-câncer, tem várias ações interessantes do Lugol, ação anti-infecciosa, tanto com bactérias, vírus quanto fungo. Porém, quem tem Hashimoto, e mulher é muito frequente Hashimoto, tem que tomar um especial cuidado com o Lugol, porque cerca de 1/3 das mulheres que têm Hashimoto que utilizam o Lugol pode ter uma piora da tireoidite, tá? Em relação ao T3, é um assunto muito polêmico, tem muitos endocrinologistas que condenam o uso do T3, dizem que não deve utilizar, e isso é uma grande polêmica. Eu nunca tive problema com o T3, mas eu sempre usei o T3 de forma responsável. Eu vejo muitos profissionais usando o T3 em doses exageradas, do jeito errado, não entendem direito a fisiologia e acabam tendo resultados
não esperados e viram alvo para pedrada, né, de endocrinologista que não gosta de usar T3, tá? Então, realmente, o uso do T3 é adequado, sim, se for feito de uma maneira correta, com os parâmetros corretos, tá? Então, acho que eu já respondi todas as perguntas que ela fez aqui. A Rose Meire, que nós respondemos aquela pergunta sobre a perda, aliás, o ganho de peso depois da menopausa, ela está fazendo um comentário aqui: comecei a tomar água com limão em jejum e tomar cúrcuma, melhorei sem precisar tomar remédio, graças às suas dicas, doutor, você é maravilhoso. Obrigado, eu não sou maravilhoso não, mas muito obrigado pela sua gentileza. Tá bom, obrigado. Uma boa estratégia seguindo, porque não? Já começa aí a olhar a saúde de uma forma mais natural, né? É isso Com mesmo. certeza. A Joselane está fazendo aqui um comentário. Por que o FSH com 37 continuar a menstruação é assim mesmo? É assim mesmo que você está no climatério, Joselane, você não está ainda na menopausa. Por isso que você está com FSH alto e ainda está menstruando, tá? Eu já tomei extrato de amora e simicifuga, é uma coisa que eu uso bastante. Você comentou da amora, eu utilizo a simicifuga, eu utilizo o Dong Quai, que é a Angélica sinensis, e uso muito o licorice também para esses sintomas de fogacho. Então, ela já tomou extrato de amora e ajudou nos fogachos e batimentos acelerados. E realmente ajuda, porque eu utilizo bastante também essa planta. Muito bom, muito bom. Eu digo que quando nós estamos nesse momento do nosso corpo, o que a gente precisa é trabalhar alguns pontinhos e desinflamar ele. O corpo nosso ele é perfeito. É só a gente administrar boas opções, boas escolhas, bons pensamentos também, e que o nosso corpo ele se ajusta. E claro, a natureza é maravilhosa. Nós temos muitas opções aqui no Brasil para utilizar fitoterápicos, chás e próprio alimento. Eu, como nutri, eu sempre tento puxar para o alimento, eu acho mais gostoso, né? Para quem está perguntando o nome da doutora Juliana Rosa, nutricionista, tá? Que está falando para nós hoje, nesse momento, tá? Para quem está perguntando aqui no Instagram. A Jandilene está fazendo um comentário que os carboidratos em forma de farináceos são bombas. É verdade, eu concordo, tá? Se você for comer carboidrato, por favor, coma os carboidratos que eu recomendo, que é batata doce, batata inglesa, tá valendo até arroz se você tiver metabolismo suficiente para consumir arroz, né? E lógico que respeitando as quantidades. Que mais aqui nós temos de dúvida? Tá, dúvida da nutrição, saúde sempre. Pergunta: quem retirou a tireoide pode tomar Lugol? Eu não vejo nenhum problema de você tomar Lugol se você retirou a tireoide, tá? Até porque os outros órgãos, estômago, no homem a próstata, na mulher mama, vários órgãos utilizam o iodo, não é só a tireoide. Pode tomar sim e vai ajudar você a fazer detox, especialmente de mercúrio, tá bom? Que mais aqui? A Fátima está perguntando quais são os suplementos básicos para a senhora de 62 anos. Depende de cada caso, né? Vou deixar a Ju falar algumas coisas a respeito de suplemento. Quais são os suplementos que você recomenda para uma senhora de 62 anos, sem saber nada do caso dela? O caso seria conversar com você e entender seus sinais e sintomas, porque e avaliando também você passar sobre uma avaliação médica também, porque através dos exames laboratoriais, sobre a sua rotina, sobre os seus sinais e sintomas, que é melhor avaliado. Isso se chama, né? A gente fala numa consulta, né? Um grande bate-papo para a gente conversar. Precisa saber. É desafiador dizer só pelo sexo e idade. É como se a gente falasse assim, qual que é o seu cardápio? Olha aqui a mão, os seus caminhos da sua vida. Uma brincadeira, viu? Mas espero que você esteja bem e não deixe de fazer seus exames regularmente. Olha, Fátima, para você não ficar assim sem uma resposta, eu vou falar assim, o que é mais comum, tá? O que é mais comum de deficiência? A mais comum é vitamina D, é ômega 3, é magnésio, é zinco, é selênio, tá? Esses são os mais comuns. Quer dizer que é o seu caso específico? Não. O ideal é você fazer exames, tá? Para poder verificar. Pode ser que seu zinco esteja alto, não esteja baixo, a maioria está com o zinco baixo, mas pode ser que você esteja com o zinco alto, pode ser que seu selênio esteja alto, porque você come muita castanha, pode ser que o seu ômega 3 não esteja baixo, porque você come peixe com frequência, ou come carne de origem orgânica, do que o animal comeu pasto.
Então, tem que ver caso a caso, tá? Mas essas são as coisas que eu mencionei são as mais comuns. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui da Marta Ferreira no Instagram. Tenho tiroidite Hashimoto, nódulo na mama e mioma. O Lugol para mim ainda assim é ruim? Minha irmã sumiu com o nódulo só com o Lugol. Cláudia, sim, o Lugol é muito bom para tirar nódulo, tá? Mas se você tiver tiroidite Hashimoto, eu recomendo que você utilize iodo kelp, iodo de alga, tá? Em microgramas e não a dosagem do Lugol, que é miligramas, tá? Porque 2 gotas de Lugol emitem 13 miligramas de iodo. Então, eu recomendo, se você tem Hashimoto e ainda está em atividade, que não utilize o Lugol. Agora, se você tem Hashimoto já bem controlado, talvez você possa pensar em fazer o Lugol. Aí tem que ver caso a caso, ok? O que mais aqui? Ah, sim, tem um comentário interessante da Marta Ferreira aqui no Instagram. A ginecologista me disse que não posso fazer reposição nem natural com a mora. A mulher, a gineco dela é contra a mora, inimiga da mora, entendeu? Não sei por que ela é inimiga da mora, tá certo? Então, Eu não consigo pensar em nenhuma razão para ela não querer que você use a mora, tá? Eu não conheço nenhum estudo que fala que a mora dá câncer de mama, tá certo? quando a gente bloqueia um, a gente precisa da outra opção, né? Então, eu queria entender qual seria a outra opção para tentar entender qual foi o porquê de ela bloquear um alimento que ele, a princípio, se você for ver a amora, ela dá de maneira natural, não precisa se colocar agrotóxico, ela é rica em vários nutrientes, ela é baixa em calorias, toda coloração de alimento mais para roxo, vermelho, é ótimo para o nosso metabolismo, a parte cognitiva nem se fala, né? Porque a produção de energia está em todas as nossas células, precisa avaliar, a não ser que por algum motivo você tenha alguma alergia ou intolerância. Por incrível que pareça, doutor, uns 2 anos atrás eu fiz uma consultoria para uma grande rede de supermercados que estava introduzindo um corredor de saudáveis. E aí eu pude orientar algumas pessoas e descobrir mães que estavam lá e tinham um produto especial, um alimento muito focado para sem glúten, sem lactose, e conversando com algumas mães, crianças que tinham alergia à maçã, à pera, ao ovo. Então, eu imagino que pontualmente, de alguma forma, só se você tivesse alergia ou intolerância. Do mais, avaliar qual que foi a terapêutica, né? E, doutor, eu gostaria de agradecer muito a atenção de todo mundo aqui dessas perguntas. Eu acho que é tão importante a gente dizer o quanto a gente pode cuidar da nossa saúde de uma forma saudável, de uma forma mais leve, buscando informação correta, não fazendo testes no seu corpo, mas quando um profissional orienta, buscar o porquê, né? E conversar também. Eu acho que a gente precisa ser, sim, curioso e falar ou não, precisa ter qual é o não, qual é a resposta disso, para que você não fique nessa dúvida, né? E talvez algo que você esteja deixando de fazer e poderia te ajudar muito. Doutor, eu estou aqui pensando que eu tenho meu outro compromisso, estou aqui naqueles 2 minutos finais. E eu tô achando Perfeito. que a gente vai marcar uma outra live, porque tem muito conteúdo bom aqui, muitas perguntas boas aqui. Eu só vou responder então mais 2 perguntas e vou liberar você para o seu compromisso. A Cláudia está perguntando, doutor, ferritina de 24, o que fazer? Então, não está tão baixa assim sua ferritina, seria bom aumentar um pouquinho. Eu acho que para a mulher é uma faixa boa de ferritina por volta de 40, tá? Então, você pode tanto repor com ferro, bisglicinato, que é o ferro quelato, pode também usar a combinação de ferro com vitamina C, que aumenta a absorção de ferro. Algumas pessoas falam que a vitamina C com ferro não é uma boa combinação, porque pode aumentar o estresse oxidativo, tá? Só que eu consultei uma das bíblias da medicina nutricional, que é o Dr. Alan Gabe, e essa fonte não me diz que essa associação de vitamina C com ferro seja prejudicial, tá? Então eu prefiro seguir essa fonte. Só para a gente destacar, a vitamina C ela vai ajudar no caso do ferro, que a gente tem 2 tipos de ferro. Ferro M,
que é uma configuração química que é muito próxima do que o nosso sangue, do nosso corpo, que isso vem, o ferro M vindo principalmente de origem animal, e o ferro não M, que é uma configuração química, na verdade, que vem geralmente de origem vegetal, de feijões, verduras escuras, e a vitamina C, ela melhora a absorção, que a gente chama de biodisponibilidade, ela melhora a biodisponibilidade para que realmente seja absorvido e metabolizado. Então, e também são duas substâncias que são metabolizadas em meio líquido, é diferente do que gorduras, outras. Então, se o corpo ele não utiliza, a tendência é ele eliminar também. Perfeito, tá? Então acho que tá bom assim, a gente pode encerrar por agora. Eu acho que vou ter que fazer uma live só para responder dúvidas das pessoas, porque realmente sempre todas as Vamos, lives que eu faço tem muita dúvida e sempre deixo muito a desejar e eu acabo devendo as respostas das mas pessoas é aí, bom também tá? no próximo momento. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e nós nos vemos no próximo vídeo. Eu vou deixar a Ju se despedir de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Doutora, eu só tenho a agradecer os caminhos pela vida que me fizeram conhecer você. A doutora Ninha, uma grande querida, deixo também aqui um abraço para ela. E quero aqui convidar você, que deseja saber um pouco mais sobre dicas de alimentos e receitas práticas, a visitar minha página no Instagram, Nutri Juliana Rosa, e te dizer que é possível sim você ter uma alimentação saudável, você comer de tudo um pouco. E os ajustes são necessários, mas você tem a certeza que você tem muito mais possibilidades do que restrições. Sabe que a alimentação está a seu favor. Então, eu te convido a gente se falar um pouco mais lá na minha página. Vai ser um grande prazer receber suas dúvidas, dicas, e a gente pode combinar uma próxima live, né, doutor? Como, quem sabe, organizar isso num dia que eu não tenho nenhum tipo de atendimento fora de casa, para nem o trânsito atrapalhar a gente. Ok, muito obrigado, Ju. Um grande abraço para você, um grande beijo para você. Muito obrigado pelas suas informações. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até.